Olá, bem-vindo ao meu momento leitura bíblica, a Bíblia narrada. Hoje, 14 de junho de 2024. Ezequiel 6. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, olhe para as montanhas de Israel e dê a elas a minha mensagem. Diga que ouçam a palavra do Senhor Deus, que ouçam aquilo que estou dizendo às montanhas, às colinas, aos desfiladeiros e aos vales. Eu, o Senhor Deus, mandarei uma espada para destruir os lugares onde o povo adora ídolos, os altares de sacrifícios e os altares onde se queima incenso serão derrubados e arrasados. Todas as pessoas dali serão mortas na frente dos seus ídolos. Espalharei os cadáveres do povo de Israel, espalharei os ossos deles em volta dos altares. Todas as cidades de Israel serão arrasadas e os lugares onde se adoram ídolos serão destruídos. Assim, todos os seus altares e os seus ídolos serão quebrados, os seus altares de incenso serão arrebentados, e tudo o que fizerem desaparecerá. Pessoas serão mortas por toda parte, e os que ficarem vivos reconhecerão que eu sou o Senhor. No entanto, deixarei que alguns escapem da matança e sejam espalhados entre as nações, para onde forem levados como prisioneiros. Ali eles lembrarão de mim e saberão que eu os castiguei e os envergonhei, porque o seu coração infiel me abandonou. E em vez de me adorarem, eles preferirão adorar ídolos. E eles odiarão a si mesmos por causa das suas maldades e das coisas nojentas que fizerem. Saberão que eu sou o Senhor e que as minhas ameaças não foram feitas à toa. O Senhor Deus disse: Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e nojentas que os israelitas fizeram. Eles morrerão na guerra, de fome e de doença. Os que estiverem longe ficarão doentes e morrerão. Os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles sentirão toda a força da minha ira. Corpos de mortos serão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Estes corpos serão espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifícios aos seus ídolos, isto é, em todos os lugares altos, no alto de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos saberão que eu sou o Senhor. Levantarei a mão e destruirei o país deles, desde o deserto no sul até a cidade de Ripla no norte. Eu farei com que as suas terras fiquem abandonadas e não terei pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Então todos ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Ezequiel 7. O Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, é isto o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo à terra de Israel. Tudo está acabado, este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou. Vocês sentirão a minha ira, pois eu os estou julgando pelo que fizeram. Farei com que vocês sofram porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas nojentas que fizeram, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor. O que o Senhor Deus disse é isto: cairão sobre vocês desastres um em cima do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra.
Estar está se aproximando o tempo em que os nossos santuários das montanhas não haverá mais festas, mas somente confusão. Logo vocês vão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu nojento modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Eu os castigarei pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês saberão que eu sou o Senhor e que sou eu quem os castiga. O dia da desgraça está chegando, por toda parte há violência. O orgulho cresce, a violência aumenta, e é um castigo para a maldade do povo. Tudo que é deles desaparecerá, a sua riqueza, a sua fama, a sua glória. O tempo está chegando. Está perto o dia em que não adiantará mais comprar nem vender, pois a ira do Senhor cairá igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo o que perdeu, pois a ira do Senhor cairá sobre todos. Os maus não continuarão a viver. São tocadas as cornetas e todos se preparam, mas ninguém sai para a guerra, porque a ira do Senhor cairá sobre todos igualmente. Há luta nas ruas e pestes e fome nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas dos vales, fugirão para as montanhas, e todos gemerão por causa dos seus pecados. As mãos de todos perderão as forças, e os seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles vestirão roupas feitas de pano grosseiro e tremerão como varas verdes. As cabeças deles serão rapadas e todos passarão vergonha. Jogarão seu ouro e a sua prata nas ruas como lixo, porque quando Deus fica enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não poderão usá-los para satisfazer ao seu desejo ou encherem os seus estômagos. O ouro e a prata os levarão a pecar. Eles se orgulhavam das suas lindas joias, porém as usaram para fazer ídolos nojentos. Foi por isso que Deus fez com que eles ficassem com nojo das suas riquezas. Eu vou deixar que estrangeiros os roubem, diz o Senhor. Os maus pegarão todas as suas riquezas e a tratarão como se fosse uma coisa imunda. Não farei nada quando o meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão, a terra está cheia de assassinos e as cidades estão cheias de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e lhes darei as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes perderão a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês procurarão a paz, porém não a encontrarão. Haverá desgraça após desgraça e más notícias em cima de más notícias. Vocês pedirão que os profetas expliquem o que eles estão vendo que vai acontecer. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos para dar. O rei chorará, o príncipe perderá as esperanças, e o povo tremerá de medo. Eu castigarei vocês por tudo o que fizerem e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Isto mostrará que eu sou o Senhor. Ezequiel 8.
Um dia, os líderes do povo de Judá estavam me visitando em casa. Fazia exatamente 6 anos, 6 meses e 5 dias que eles tinham sido levados como prisioneiros. De repente, o poder do Senhor Deus veio sobre mim. Olhei e tive uma visão. Nela vi um ser que parecia feito de fogo. Da cintura para baixo, o seu corpo parecia fogo e da cintura para cima brilhava como bronze pólido. Ele estendeu o que parecia uma mão e me agarrou pelos cabelos. E nesta visão o Espírito de Deus me levou bem alto no ar e me levou a Jerusalém. Ele me levou até a parte de dentro do portão norte do templo, onde havia um ídolo que era uma ofensa contra Deus. Ali eu vi a glória do Deus de Israel, como eu tinha visto na minha visão, perto do rio Quebar. Deus me disse: Homem mortal, olhe para o norte. Olhei e ali perto do altar, na entrada do portão, vi o ídolo que era uma ofensa contra Deus. E Deus me disse: Homem mortal, você vê o que está acontecendo? Olhe para as coisas nojentas que o povo de Israel está fazendo aqui para me afastar cada vez mais do meu lugar santo. Você verá as coisas ainda mais vergonhosas do que essas. Ele me levou até a entrada do pátio de fora e me mostrou um buraco na parede e disse: Homem mortal, arre- arrebente esta parede. Arrebentei a parede e encontrei uma porta. Então ele me disse: Entre e veja coisas imorais e vergonhosas que estão fazendo aí dentro. Entrei e olhei. As paredes estavam cobertas com desenhos de cobras e outros animais impuros e de outras coisas que os israelitas estavam adorando. 70 líderes israelitas se achavam ali, e entre eles estavam Jaçanias, filho de Safan, cada um segurava um queimador de incenso do qual saía fumaça. Aí Deus me perguntou: Homem mortal, você está vendo o que os líderes israelitas estão fazendo em secreto? Em segredo? Estão prestando culto em um salão cheio de imagens. A desculpa deles é esta: o Senhor Deus não está vendo. Ele abandonou o país. Depois Deus me disse o seguinte: Você verá esses líderes fazendo coisas ainda mais vergonhosas do que isso. Aí ele me levou até o portão norte do templo e me mostrou mulheres chorando a morte de Deus Tamuz. O Senhor Deus perguntou: Homem mortal, você está vendo isto? Pois verá coisas ainda mais vergonhosas. Depois ele me levou para o pátio interno do templo, ali perto da entrada do templo. Entre o altar e o corredor havia uns 25 homens. Estava de costas para o templo, virados para o leste, e se curvavam até o chão, adorando o sol nascente. Então o Senhor me disse: Homem mortal, você está vendo isso? Essa gente de Judá faz todas as coisas vergonhosas que você viu aqui e ainda não fica satisfeita. Por causa deles, há violência por toda parte, no país inteiro. Além disso, eles veem e fazem essas coisas aqui no templo e assim me irritam mais ainda. Veja só como me insultam da pior maneira possível. Por causa disso, eles sentirão toda a força da minha ira. Não deixarei ninguém escapar e não terei pena de ninguém. Eles gritarão com toda a força pedindo a minha ajuda, mas eu não os atenderei. Ezequiel 9. Aí ouvi o Senhor dizer em voz bem alta: Venha cá vocês, os que vão castigar a cidade. Traga as suas armas de destruição. Naquele momento, 6 homens vieram do templo do portão externo que ficava ao norte. Cada um carregava uma arma mortal.
Com eles estava um homem vestido com uma roupa de linho que carregava material de escrever. Todos eles vieram e ficaram ao lado do altar de bronze. Então a glória do Deus de Israel, que estava em cima dos animais com asas, subiu dali e foi para a entrada do templo. E o Senhor gritou para o homem vestido com a roupa de linho: Vá por toda a cidade de Jerusalém e faça um sinal na testa de todas as pessoas que sofrem e se aborrecem por causa de todas as coisas vergonhosas que estão sendo feitas na cidade. E ouvi o Senhor dizer aos outros homens: Vão atrás dele pela cidade e matem todos, não deixem escapar ninguém, não tenham dó de ninguém. Matem os velhos, os moços, as moças, as mães e as crianças, mas não toque em quem tiver o sinal na testa. Comece aqui no meu templo. Aí eles começaram a matar os líderes que estavam ali na frente do templo. O Senhor lhes disse: o Senhor lhes disse ainda: Profanem o templo, encham de cadáveres os pátios, comece o trabalho. Então eles começaram a matar as pessoas da cidade. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Eu me atirei no chão, com o rosto encostado na terra, e gritei: Senhor Deus, será que estás tão zangado com Jerusalém que vais matar todos que foram deixados em Israel? O Senhor respondeu: O povo de Israel e de Judá é culpado de pecados terríveis. Eles têm matado pessoas no país inteiro e têm enchido Jerusalém de crimes. Eles dizem: O Senhor abandonou o nosso país. O Senhor não está vendo a gente. Por isso, agora não deixarei escapar ninguém e não terei dó de ninguém. Farei com que eles o que fizeram com os outros. Farei com eles o que fizeram com os outros. Então, o homem que vestia roupa de linho e carregava material de escrever voltou e contou tudo ao Senhor e disse: Fiz tudo como mandastes. Ezequiel 10. Olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asas, e acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira. E o Senhor disse ao homem que usava a roupa de linho: Passe pelo meio das rodas que ficam debaixo dos animais com asas e encham as mãos com brasas. Depois espalhem as brasas sobre a cidade. Eu vi que o homem foi. Quando ele entrou, os animais com asas estavam ao sul do templo e uma nuvem encheu o pátio de dentro. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora e parecia a voz do Deus Todo-Poderoso. O Senhor mandou que o homem que usava a roupa de linho tirasse fogo do meio das rodas que estavam debaixo dos animais. O homem entrou e ficou ao lado de uma das rodas. Um dos animais estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem, e ele saiu levando as brasas. Vi que cada animal tinha debaixo das asas uma coisa parecida com a mão de gente. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda, e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais, e por dentro cada uma tinha outra roda atravessada. Quando os animais andavam, as rodas iam em qualquer direção sem virar. Todos eles iam juntos na direção que queriam, sem terem de virar. Os corpos dos animais, as costas, as mãos, as asas e as rodas estavam cheios de olhos. Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na primeira visão. Cada animal tinha 4 caras.
A primeira cara era de boi, a segunda era de gente, a terceira era de leão e a quarta era de águia. Eram os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Eles subiam da terra, e, quando andava, as rodas rodavam com eles. Quando os animais abriam as asas e voavam, as rodas também iam com eles. Quando os animais paravam, as rodas paravam. E quando os animais voavam, as rodas iam com eles, pois eram controladas por eles. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Enquanto eu estava olhando, os animais abriram as asas e subiram da terra, e as rodas foram com eles. Ainda pararam no portão leste do templo, e a glória do Deus de Israel continuou acima deles. Reconheci que estes eram os mesmos animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, na beira do rio Quebar. Cada um deles tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo das asas de cada um havia uma coisa parecida com a mão de gente. As suas caras pareciam as mesmas caras que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Cada animal andava direto para a frente.